Eu te aviso comum aqui para ele entrar, tá? Show. Muito bem-vindos ao Grand Round do Hospital Ernesto Dornelles. É uma grande honra estar com os senhores e senhoras nesta reunião. O objetivo dessa atividade é trazer os temas comuns, relevantes na prática médica diária. E hoje nós discutiremos hipertensão arterial sistêmica. Provavelmente um dos fatores de risco, se não o principal, para a morte no mundo. Cerca de metade dos eventos de morte cardiovasculares tem a ver com hipertensão arterial sistêmica. Portanto, um assunto dos mais relevantes. E quem conversará conosco hoje é o professor Flávio Dani Fuchs, que é professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é pesquisador 1A do CNPq e já transitou pelas várias universidades do planeta, passando pela Universidade da Carolina do Norte, pela Johns Hopkins e pela Harvard. Então, é um grande prazer ter aqui conosco o professor Flávio Fuchs, que tem até teorias próprias sobre hipertensão arterial, que eu imagino que discutirá com os senhores durante esse Grand Round. Então, muito bem-vindo, professor Fuchs. Eu estou só aguardando a conexão. Os senhores sabem que essa é uma reunião virtual, então existem alguns tempos que nós não podemos interferir, que dependem mais da tecnologia do que qualquer outro esforço de nossa parte. Muito bem-vindo, professor Fuchs. Bom, tudo bem? Tudo bem, amigo Gilberto? Tudo bem contigo? Vamos, então, recebê-lo para discutir hipertensão arterial sistêmica, que eu acho que o senhor sabe um pouco do assunto, não é mesmo? Dedicado alguma coisa eu sei, mas eu seria muito burro, às 45 anos, mas tudo bem. Vou brincar com você já de saída, mas quem me conhece sabe que eu brinco bastante com a vida. Muito obrigado pelo convite. Tá? Conforme a nossa combinação, né, eu faço uma apresentação de um aspecto que eu acho importante, que talvez os colegas gostem de ouvir, e depois a gente bate um papo mais, pode ficar bem assim, né? Eu vou compartilhar a minha tela. Se ela demorar um pouquinho para a gente acertar, nós continuamos online. Sabe como são essas coisas aqui, tá? Mas eu acho que vai dar certo aqui, está tudo preparado para funcionar direito. Eu estou enxergando aqui o primeiro slide. E os colegas devem estar vendo também. Tá, né? perfeito. Ok, então vamos lá. Bom, eu, fruto desse estudo, dessa sequência, desse trabalho, etc., em interação com colegas internacionais, em colaboração em pesquisa, etc., eu cheguei a uma concepção que eu há muito tempo tenho dito, em vários cenários, de que a pressão arterial elevada, e pouco elevada, muito menos elevada do que imaginado ao correr da história, é realmente a causa da doença cardiovascular. Tá? Então, isso é que eu vou apresentar a vocês. Como vocês viram aí na apresentação, eu tenho umas publicações que eu posso disponibilizar a vocês, vou botar meu e-mail ao final da apresentação. É um livro-texto sobre o que é essencial na hipertensão, um livro pequeno, mas para muito orgulho, por convite internacional, pela Springer, né, onde tem vários desses aspectos. Mas em um artigo que é menor, recentemente publicado, nesse ano, junto com Paul Elton, que é uma liderança mundial, certamente, provavelmente o número 1 vivo em hipertensão, né? Coordenou vários estudos importantes que estão mudando a nossa vida, e a própria diretriz, a última diretriz americana, foi liderada por ele, que é o mentor intelectual, digamos assim, né? de muito disso que nós compartilhamos, eu e ele, temos pesquisas em conjunto, e há muitos anos falamos sobre esse assunto e escrevemos esse artigo em conjunto, que apresenta a seguinte ideia sobre uma teoria de causação da doença cardiovascular, que ela é primariamente devida a um desvio à direita da pressão arterial, ok? Vou mostrar a vocês alguma coisa bem breve, obviamente a leitura do artigo posso mostrar a vocês também aprofunda os itens. Mas a hipertensão é uma doença relativamente recente. Quando nós nascemos, todos ela estava aí, mas não estava há muito tempo, porque o maior livro de medicina ocidental, médico de toda a história, é o livro do William Osler, de 1892. Ele não falava hipertensão simplesmente porque não se media a pressão arterial clinicamente. Já se estava procurando medir a pressão arterial de várias maneiras, mas inefetivamente. Então não havia a palavra hipertensão ou hiperpieses, que era chamada à época. As coisas aceleraram-se, né? Não vou entrar em muitos detalhes da história, né? E esse senhor, um italiano, Rivarocci,
foi o que introduziu esse sigma-nome, que até hoje a gente, de certa forma, usa, né, o sigma-nome de mercúrio, em que identificava só a pressão sistólica. Na sequência, um médico da Marinha Russa, né, que conhecemos muito bem, o Krotkov, né, identificou a correlação da pressão sistólica com o ruído, da diastólica, e estabeleceu as bases do que até hoje é a maneira principal pela qual a gente mede a pressão arterial. Na época foi um progresso, não tinha rede social, né, mas o tema evoluiu muito rapidamente. A medida da pressão arterial e a ideia de que pressão elevada pudesse ser causa de doença rapidamente espalhou-se na comunidade médica, e esse aqui é um trabalho fantástico. Em 1913, um clínico, que depois casualmente veio a substituir o Will Osler na Hopkins como chefe de clínica, mas ele ficou lá há pouco tempo. É um clínico de Nova York. Ele publicou um trabalho onde ele tinha 7.000 casos acompanhados, e ele já deduziu que acima de 160 a coisa não era boa. A turma dos seguros identificou rapidamente que quem tinha pressão mais elevada morria mais cedo, começou a mudar o valor do prêmio, né? Isso é um artigo escrito pelo dono da companhia de seguro, publicado no JAMA, que já existia à época. Mas ainda assim, lá em 37, o primeiro e grande livro de hipertensão, aqui já na sua segunda edição de hipertensão, não, de cardiologia, desculpe, foi uma das primeiras áreas a ter livros textos separados, etc. Uma das primeiras áreas de desenvolvimento de especialidade na medicina. Ele dizia que a pressão arterial elevada não devia ser combatida, porque ela era um mecanismo compensatório. Logo em seguida, em 39, tem um artigo que até hoje nós citamos os autores desse artigo, que é o Keiten Wagner. Nós citamos o Barker, né? Esse ficou para trás, que propuseram a classificação de KV, ou KW, que ainda está nos livros textos contemporâneos de clínica médica. Mas é uma coorte, uma belíssima coorte de 4 grupos que não é definida somente pelas alterações oftalmoscópicas, é definida por várias outras condições do grupo 1, 2, 3 e 4. Como vocês veem aqui, o grupo 4 é um grupo muito doente, né, resistente ao tratamento, que não existia à ocasião, tinha distúrbios visuais, mau estado geral, albuminúria hematúria, alterações eletrocardiográficas, já existia à ocasião, e edema óptico. E veja-se o que aconteceu com esses pacientes em um curto período de observação. 84 meses não é tão curto, né? Os do grupo 4 morreram mais de 75% em 12 meses, ou seja, mostrando que a pressão alta nesse cenário não era realmente algo bom. Bom, vou abreviar a história chegando à compilação. Essa é a figura mais importante, observacional. Há 2 contextos, a observação que identifica o risco e depois a demonstração instrumental da prova do conceito, que eu chamo de evidência cartesiana, evidência matemática de que é a elevação da pressão arterial, a partir de valores muito pouco elevados, a causa da ocorrência de dano vascular, dano cardíaco, dano cerebral renal, que carreia a morbidade decorrente da elevação da pressão arterial. A curva da esquerda, os gráficos da esquerda são retas, que transformadas logaritmicamente, que estabeleceram, acima de qualquer dúvida, a não ser que houvesse alguma coisa inexplicável, mas à luz do conhecimento, que o risco começava aqui em 115 de sistólica, certo? Ou 75 de diastólica. Começava o risco. E a cada 20 milímetros de sistólica, para qualquer faixa etária, vocês estão vendo aqui faixas etárias progressivamente mais idosos, mas em qualquer faixa etária, partindo de um patamar mais alto de saída, por já ter outros riscos, a elevação de 20 na sistólica ou de 10 na diastólica determinaria que o risco dobrasse, ou seja, dobrasse o dobro do risco, né? 1 para 2, 2 para 4, 4 para 8, e lá em cima, quem já tinha risco basal mais elevado, 32 para 64, 64 para 128. E essas pessoas que têm pressão mais elevada, especialmente os idosos, foram onde apareceu mais claramente o benefício da redução da pressão arterial, ou seja, puxar desse nível de risco para níveis de risco mais baixos e observar a redução da ocorrência de eventos. Essa curva está só no meu livro, aquele apontado no início, né? É uma curva que transforma... Opa, eu vou ter que sair um pouquinho aqui, tá? Para voltar à apresentação, porque o mouse não funcionou, tá? Para retornar. Retornei, então. Nessa curva da direita aqui, são curvas mesmo, é o fenômeno real, onde mostra que quando dobra muito pouco, não se percebe,
não aparece, digamos assim, em termos absolutos, a consequência dessa elevação da pressão arterial. Né? Por isso que o diagnóstico de hipertensão foi feito predominantemente no início com 160 de sistólica, que é onde se percebeu o definido aumento do risco, ok? E depois passou para 140, e a diastólica da mesma maneira, no início foi 105, depois passou para 95 e para 90. E aí trancou em 140 por 90, que ainda é o critério diagnóstico recomendado por algumas diretrizes, como a diretriz europeia de hipertensão. Bom, qual é a pressão arterial normal do homem? Ela foi aferida inadequadamente, esse risco. Naqueles estudos eram homens todos já aculturados, civilizados, submetidos aos nossos padrões, especialmente dietéticos, especialmente do consumo de sal, que vive toda a população do mundo, praticamente, com exceção daqueles que não consomem sal. Ok? Eu chamo aqui de um viés de seleção de amostra, porque a pressão real arterial normal do homem é essa que eu estou mostrando a vocês aí, 110 por 60 em média. E é isso que eu defendemos nesse artigo. E aqui nas civilizações modernas se imagina que seja 130 por 80, certo? Uma distribuição de curvas pressóricas que vocês estão acostumados a ver. De fato, eu não vou descrever aqui toda a forte literatura que mostra que populações que não comem sal como condimento, não acrescentam sal, a preparação e conservação dos alimentos, especialmente, não tem a pressão arterial elevada com a idade. Há vários estudos nesse contexto. Esse eu acho o mais elegante de todos. Ele foi feito no Brasil. Né? Duas tribos, vocês veem aí os Mundurucus e os Carajás. Os Mundurucus tinham sido aculturados pelos padres franciscanos e tinham passado, além de mudar de Deus, etc., eles tinham mudado uma coisa, basicamente. Tinham incorporado hábitos alimentares de nós ocidentais e que incluía o consumo de sódio, que estava sendo acrescentado para conservar os alimentos e para preparar os alimentos. E vocês veem que a pressão arterial deles eleva-se com a idade. Elevava-se nesse estudo, foi feito por um antropólogo. Curiosamente, um antropólogo publicou esse 61 no Lancet. E os Carajás, índios de cultura extremamente similar aos Mundurucus, não aculturados. Veja a pressão arterial dele quando eles foram abordados. A pressão arterial deles não subia com a idade. E era em torno de 110 por 60 até os 65 anos de idade. Então, o risco pelo princípio das caudas apontava para um risco de pressão arterial, cauda, né? Cauda da curva de Gauss. Aqueles muito da ponta, comparado com os outros, são os indivíduos de risco, certo? Então, 140 por 90 é o paradigma mais recente. Se nós aplicássemos esses riscos às culturas não salgadas, digamos assim, vocês estão vendo aqui que seria 70 e 120, que são os valores apontados aproximadamente pelas coortes descritas por mim anteriormente. E veja agora se nós o princípio das caudas à população humana aculturada, ou seja, a nós, a todos vocês que estão assistindo, certo? Aos filhos de vocês, certo? Aos netos de vocês, a pressão arterial está subindo e nós estamos caminhando todos, subindo com a idade, né? E vai subir com a idade inexoravelmente, a não ser que haja uma mudança de hábitos alimentares que aponte para isso também. Essa questão do sódio é muito debatida, mas as autoridades de primeira linha concluíram que é sódio mesmo. E esse trabalho dos índios é muito interessante, porque todo mundo diz, bom, índio tem pressão baixa, mas índio também vive lá na selva, né? Não tem incomodação, não tem que pegar ônibus, não tem que dirigir, não tem sinaleira. Isso é um argumento até muito simplório, porque índio tem medo de outra coisa, que outra tribo indígena venha e ele tome as mulheres, ele mate, etc., né? Mas as duas tribos de cultura similar diferirem só pelo consumo de sódio é uma das evidências fortes, mas isso tudo tem subsídio de um grande volume de informações, até algumas nossas feitas aqui em Porto Alegre, obviamente pequenas, né? Mas para que demonstre que o sódio é aquele que determina, por mecanismos muito bem conhecidos, a necessidade de elevação da pressão arterial para a excreção de sódio, para suplantar o limiar renal de retenção de sódio. Quanto mais competentes nós somos como camelos, retentores de sódio, retentores de água, nós somos exatamente o oposto em termos de exposição a algo que eu posso dizer aqui no Sul, que vocês conhecem, quando eu digo lá fora, em inglês nem pensar,
a salmoura, né? Aquela que nós colocamos na preparação de churrasco. O envelhecimento vascular não é inexorável. Não é inexorável. Essa é a clássica figura em tudo que é canto, né, de que a artéria do jovem, a artéria do idoso, com todas aquelas anormalidades. Isso está mais do que evidenciado de que não é inexorável, que se encontram artérias de jovens e idosos que não tenham sido submetidos à sobrecarga hidrodinâmica. A sobrecarga da pressão é simples, é hidrodinâmica. É que nem aqui em casa, né? Eu moro no 9º andar, né? Um edifício de bom padrão, etc. Estamos aqui há 20 e poucos anos, mas é feito por uma construtora de primeira linha, mas de repente rebentou o cano em banheiro. Tá? Aí, onde é que foi que arrebentou? No primeiro andar, no 2º andar. Tá? Por quê? Porque os canos do banheiro lá embaixo têm 30 metros de pressão. Tá? Depois no 2º andar, depois no 3º andar. Aqui em casa não vão arrebentar os canos, porque a pressão tem 2 metros, 3 metros. Ok? Isso é um problema em termos de pressão da água para tomar um banhozinho, mas resolvido de outra maneira. E não tem dano no cano né, metálico ou de plástico. Né? E ele é submetido a sobrecarga pressórica por muito tempo, ele degenera. E o nosso vaso mais ainda, até porque ele é um órgão vivo, que contrai, tem que regular fluxo, etc. Então, o dano vascular é decorrente de pressão arterial, ponto, predominantemente. Não vou estender a outros riscos cardiovasculares, porque não é o objetivo da aula, mas eles contribuem muito menos para esse dano vascular. Veja um exemplo de um estudo observacional feito com os idosos centenários dos Estados Unidos. Esse é um estudo que os próprios autores não tiveram a interpretação que eu tive ao ler o artigo. Eles não comentam absolutamente nada disso. Eles dizem que os indivíduos, aqui são vários grupos etários, os controles, os não centenários, em preto, certo? E a partir do vermelhinho, tudo centenário. Aquele último lá é super centenário, né? Mais de 110 anos de vida. Americanos de todos os Estados Unidos com essa idade, numa base de dados que eles têm lá. Então, a doença cardiovascular começa mais cedo, né? Aqui todo mundo não tem a doença, de repente começa a ter, né? E bem mais tarde nos centenários. Depois, demência é a mesma coisa, AVC é a mesma coisa e pressão é a mesma coisa. Aí a interpretação dos autores é que, bom, nós temos 100 anos, por quê? Chegamos aos 100 anos porque não tivemos câncer, é óbvio, e porque não fomos atropelados, certo? Ou porque não fomos pegos na casa do vizinho, com o vizinho chegando em casa, certo? Então, a gente chega aos 100 anos. E eles encaram a pressão arterial como mais uma evidência da doença cardiovascular que começa tardiamente. Só que ela é a determinante das outras. Então, quando nos centenários, aqui embaixo, que a pressão arterial começa mais tarde, como tipicamente, o terceiro autor desse trabalho estava num seminário lá nos Estados Unidos, que eu estava na Escola de Saúde Pública, e eu disse a ele, mas vem cá, qual é a pressão arterial dos centenários da corte? Ele é o líder da corte de centenários de Massachusetts. E ele disse assim, 110 por 60. E eles comem sal. E eles não tomam remédio para pressão. E era um debate de por que as pessoas viviam 110 anos, e a tendência do debate era atribuir ao cuidado do governo, coisas desse tipo. Tinha alguém que era meio do PT lá também, né? Ou cuidados, ou conversas ter amigos, ter cachorro, ter não sei o quê. A história é mais longa, o vídeo está gravado por aí, porque eu debati com ele e disse isso a ele, e ao final ele veio falar comigo e disse, pois é, sabe que eu não tinha pensado nisso? Bom, consequência da hipertensão, nós estamos acostumados a dizer que somente AVC, acostumados a dizer que somente não, né? AVC, infarto, insuficiência cardíaca são decorrentes da hipertensão, mais insuficiência renal, mais isso, mais aquilo. No meu livro há é uma revisão de inúmeras coortes recentes. O risco atribuível à hipertensão para essa lista extensa de doenças cardiovasculares, né? É isso que eu quero chamar a atenção de vocês, doenças cardiovasculares e cardiorrenais, né? São explicáveis por pressão elevada. A doença que nós vamos enfrentar, estamos enfrentando já no momento, porque a doença DAC, a doença arterial coronariana, certo? E o AVC, né? O stroke, estão reduzindo bastante de incidência, certo? Nos anos mais recentes. E agora me dei conta que essa é uma figura que não está o stroke, aqui não está o primeiro lá, desculpa, stroke. DAC. O que está acontecendo hoje, colegas clínicos, cardiologistas ou colegas de qualquer área, é essa situação clínica que a gente encontra em casa, às vezes, com o familiar da gente. Paciente que tem cardiopatia hipertensiva
não tem infarto, não tem AVC e chega aos 60, 70 anos e começa a ter falta de ar progressiva, extremamente desconfortável, e ele tem a chamada insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que é a maior parte das causas de insuficiência cardíaca do idoso. E isso é devido à cardiopatia hipertensiva, assim como é a fibrilação atrial, os nossos idosos que fibrilam. O fator explanatório, a cota explanatória para a pressão arterial para ocorrência da fibrilação atrial do idoso passa de 60% em estudos de coorte. E também outra doença, que é uma doença hoje do idoso, que no início, quando eu e o Gilberto estudamos medicina, numa década qualquer do século passado, ele é quase meu contemporâneo, mas mais novo que eu, confesso aqui, a estenose aórtica era somente decorrente de cardiopatia reumática e ocorria aos 60 anos de idade. A cardiopatia reumática diminuiu muito, praticamente não tem cardiopatia reumática, é muito pouco. Nos Estados Unidos é zero quase. Mas a estenose aórtica voltou e não só voltou, como está muito mais frequente. Porque esse não tinha gente de 80 anos. Quando eu nasci, a previsão da minha coorte para viver era 42 anos de idade. Certo? E eu estou aqui com X anos de vida e vivo. Então, estou tendo a chance, como meus pares, de desenvolver um dano valvar aórtico que é decorrente também da pressão arterial. Aqui o risco atribuível é muito marcado. E assim por diante, as outras doenças listadas, eu não vou me deter nisso, sólidas evidências, né, para várias delas, e até diabetes mellitus, há coortes denotando que pressão elevada é um fator de risco para diabetes tipo 2, além da degeneração macular do idoso, né, que é a causa maior de cegueira do idoso, e até a disfunção erétil, que a hipertensão aparece como fator causal muito importante. Nós estamos hoje voltando à pressão normal, devagarinho e sempre, certo? A prevalência de hipertensão já foi muito mais elevada e está hoje chegando a ainda inadequado grau de controle, mas mesmo no Brasil e no mundo, ela está reduzindo os valores pressóricos, fruto da visão que o homem teve sobre isso, uso, tratamento, certamente, prevenção, de um jeito ou do outro, a gente está diminuindo a pressão arterial. Mas tem milhões, bilhões de pessoas ainda hipertensas no mundo ou que vão ficar hipertensas, tem muito para fazer na frente. E agora eu vou abordar a evidência cartesiana, que é a demonstração da tese, que é, bom, se há um risco, como é que eu vou demonstrar que uma coisa é risco? O paradigma tem que ser o experimental. Se eu vou para um laboratório, eu posso identificar um risco, é simplesmente pegar 20, 30 ratos para um lado, ou 10 até de um lado, ou por um experimento clássico de peritonite fecal, era pegar camundongos, pegar a própria fezes do camundongo e injetar no peritônio dos camundongos. A mortalidade do grupo injetado, comparativamente a quem injetava somente soro fisiológico, era de 80% a 90%, por peritonite fecal. Então, a causa da morte na peritonite fecal, quando há uma ruptura de víscera, de intestino, é a infecção provinda dos germes contidos nas fezes. Só que isso não dá para fazer em gente, né? Então, o experimento em gente inoculando o risco é impossível. Então, há muito tempo eu defendo, e até comento, tem alguns artigos nesse contexto. Eu não sou sozinho, obviamente, mais gente pensa assim, mas eu tenho dito muito claramente que a maneira de identificar, demonstrar experimentalmente que alguma coisa é a causa, é retirá-la, usar um antídoto, usar um antagonista, certo? E aí ver o que acontece com a incidência do evento. E é isso exatamente que tem acontecido. A humanidade está acumulando muitos ensaios clínicos, aqui uma homenagem ao primeiro, muito importante, com NNT de 6 pacientes, publicado em 1967, na época revisada por mim, meu nome aparece aí porque está num artigo escrito por mim, pelo Paulo e por outros colegas dos Estados Unidos, homenageando esses estudos. Esse é um estudo espetacular, hipertensos com pressão sistólica acima de 115, com uma redução de eventos com NNT de somente 6 pacientes. E passo para um estudo que hoje é o estudo central, muito criticado, liderado também pelo Paul Wellton, que é o SPRINT Trial. É um estudo de estratégia, comparou indivíduos com risco cardiovascular aumentado, muitos deles idosos, com mais de 75 anos, só isso, sem ter outros riscos. Se uma intervenção norteada pela estratégia, pela tentativa de reduzir a pressão arterial abaixo de 120, certo? Promovia redução de eventos cardiovasculares comparativamente a uma estratégia de reduzir abaixo de 140 de sistólica. Esse resultado que vocês estão vendo não é o resultado do estudo. Isso aqui só mostra que o estudo foi capaz de produzir essa diferença. Ok? O grupo alocado acima de
40 ficou abaixo de 140 ficou ali, e o abaixo de 120 ficou um pouco acima de 120, mas uma diferença média de 15 milímetros. Foi uma diferença muito importante. Nós estamos no Brasil hoje conduzindo, parado no momento, os 2 maiores estudos da área, liderados por um colega nosso, né, o Otávio Derwanger, parado por causa do Covid, onde nós vamos fazer o sprint trial em pós-AVC, em diabéticos, etc., mas é uma história, digamos assim, caudatária desse estudo. Ele é extremamente importante e é irrefutável nos seus achados. Os achados são esses: uma redução do desfecho composto de 25%, certo? Em menos de 6 anos de segmento, ok? Um segmento médio de 2,9, algo assim. Não é muito tempo, ele foi interrompido porque a análise interina mostrou que na segunda medida, lá no dado momento, ele tinha se afastado muito da hipótese nula, certo? Ele foi interrompido e foi anunciado isso lá em 2015, foi anunciado, inclusive, antes de publicação, na imprensa leiga. Atenção, vai sair um estudo que mostra que a pressão boa é abaixo de 120. Certo? E, mais interessantemente, no gráfico da direita, mortalidade reduzida em todo estudo de 27%. Mortalidade por qualquer causa. Então, se alguém está procurando uma intervenção capaz de reduzir a morte, além dos magníficos anticancerígenos para alguns cânceres, além de antiviral, né, para a hepatite C, certo? Nós temos aqui um tratamento de uma causa de doença crônica não transmissível que beneficia-se fantasticamente da redução da pressão arterial. E aqui esse achado, que é o único que eu trago mais aqui junto com esse estudo, é nos idosos, né? mais de 75 anos. É o mesmo estudo, é só uma parte dos pacientes. Redução aqui da desfecho acumulado nos pacientes que não tinham fragilidade. Vocês estão vendo a diferença espetacular. Aqueles que tinham menos fragilidade, e aqui os que eram frágeis, ok? Então, um idoso frágil com mais de 80 anos, 85 anos, está na nossa frente, certo? Quase ninguém prescreve ainda. Olha, o risco aqui ainda cobriu a unidade, aqui o intervalo de confiança, mas é uma redução de 40% no desfecho composto. Né? Há muita literatura antagônica, muita discussão, que tem sido um bom combate, é um combate da ciência. A ciência pode errar, ela contempla o erro, ela contempla basicamente o questionamento, o pensamento lateral, tem alguma outra coisa que explique, mas é um bom combate. E isso está se configurando como uma realidade que deve ser incorporada a uma decisão pessoal. Eu dou essa aula também com meus acadêmicos de medicina, que estão com 20 anos de idade, no terceiro ano, e digo: olha, vocês são pacientes, é hora de mexer na pressão bem cedinho, certo? Ou impedir que ela suba. E um achado também do sprint de alto impacto foi, pela primeira vez, não há nem estudo, nada que tenha mostrado em humanos a redução da incidência de demência e déficit, mild cognitive impairment, né? Por qualquer tratamento. Aqui eles seguiram os pacientes por mais tempo e aqui veja que o P bate na trave, né? Mas há uma redução da incidência de demência. Houve uma redução da incidência de demência em pacientes alocados abaixo de 120. Os pacientes não tiveram mais hipotensão postural, não caíram mais, não fraturaram-se mais, ok? Tem que baixar a pressão. This is the message, é a mensagem central da minha apresentação. Vou pular esse porque estou terminando a minha meia hora limite, né? Começamos com um pouquinho de atraso para a gente bater papo, inclusive falar um pouquinho de diretrizes, se for o caso. Eu tenho alguns slides preparados, mas na síntese esse slide complexo mostra uma evidência em meta-análises que a redução de mais de 160 versus 120 a 124, que é daqui até lá, há uma redução exatamente do tamanho da prevista pelos estudos de risco. Ok? É a prova de conceito, é a prova cartesiana, certo? Um experimento mostrando que o risco é real. Se eu tirar aquele risco, desaparece a consequência do risco. Nós adquirimos mais sobrevida e mais do que a sobrevida. Sobrevida com mais qualidade. A qualidade aqui é extremamente importante pelas doenças que eu apontei anteriormente. Nós temos uma contribuição para isso, que é o estudo Prever, que propôs a intervenção mais cedo ainda para prevenir a
a ocorrência de hipertensão. Num estudo foi nomeado um dos grandes estudos importantes nessa área, né, para nossa satisfação. E o estudo mostrou isso, uma redução de 45% aproximadamente na redução da incidência de hipertensão durante 18 meses. Foi um estudo muito grande, feito em todo o Brasil, uma experiência magnífica, como pesquisador, com colegas. Infelizmente, 2 deles, muito jovens, faleceram já. Me dá uma tristeza muito grande, um deles um amigo íntimo. Mas nós mostramos aqui a redução com clortalidona e amilorida, que é a associação que eu preconizo. E não ganhei nem um pila até hoje da fabricante brasileira desse troço, né? Estão ficando ricos. Estão vendendo hoje 20 milhões ano de clortalidona amilorida. Certo? Mas dá para comprar na Panvel Manipulação. Fazem isso, a apresentação que eu uso, se quiser eu comento depois. É bem baratinho, não precisa comprar. Nada contra que os caras estão vendendo, isso é só uma brincadeira. Tá? Mas tem no Brasil. E não tem nos Estados Unidos essa associação. Clortalidona, que é o diurético que deve ser escolhido, e a amilorida, que poupa o principal evento adverso da clortalidona, que é a redução do potássio, que é problema por si só, e porque também a redução do potássio promove o aumento da glicemia, que não é o maior problema do tratamento com diuréticos. Os diuréticos devem ser as drogas preferenciais no manejo de hipertensão. E o nosso estudo está nas diretrizes americanas, citado, e está naquele trabalho que é Homenageia-nos, que é o primeiro estudo a mostrar que o tratamento antihipertensivo em pré-hipertensos, né? Vamos deixar bem claro, acho que não tenha dito isso lá atrás, mas está escrito aí nos slides, preveniu a progressão, o aumento de massa ventricular, ok? Estimada por eletrocardiograma. Não é um método muito, não é o padrão ouro, mas é aceitável como identificador de massa ventricular. Como eu disse, aí estão meus e-mails, no HCPA, onde trabalho, meu e-mail Gmail. Se alguém quiser artigo ou coisa, inclusive o livro-texto, eu não posso dizer aqui de público, mas agora estou dizendo, o livro-texto também eu posso ceder o PDF, né? Apesar de eu ter um contrato com a Springer, que já andou me avisando que eu andei cedendo livro demais, eles não sei como sabem disso, né? Porque eles é que querem ganhar dinheiro com isso, eu tenho uma pequena proporção disso. Mas livros, essas outras coisas são todas secundárias, ou circundo a mensagem que eu quis trazer a vocês, ok? Pressão arterial é o foco para a prevenção da doença cardiovascular em várias etapas da vida. É possível começar tardiamente ainda a obter benefício, e é a forma que exige que a comunidade médica, nesse artigo nós chamamos a atenção disso, a comunidade médica e de saúde, não só médica, aponte para isso claramente e se organize para promover a redução, a prevenção da elevação da pressão arterial. Não de qualquer maneira autoritária, porque eu sou um absoluto liberal, mas pelo convencimento das pessoas de que essa é a abordagem que deve ser seguida. Gilberto, era isso, Gilberto. Deu meia hora de... Muito bem, Flávio. Eu queria agora conversar um pouco contigo. O primeiro comentário é: quando a gente vai ler sobre fatores de risco para a mortalidade em geral no planeta, a hipertensão sempre aparece em primeiro lugar. Continua, né? Fator isolado que mais causa morte, né? Ela já tem sido destacada. Esse peso é uma outra evidência, certo? A evidência das coortes somadas, né? Aquela coorte muito grande comentada, foi em 2002, ela foi pela primeira vez o estudo, lá tinha 1 milhão de pessoas anos seguidas, né? Ela era muito grande. Mas agora, a tua pergunta muito pertinente, ela baseia-se em evidências de outros estudos, né? De vários estudos, e aí quando se bota lá no Global Burden of Disease, né? Que são grupos que estudam isso e somam, ela fica e tem sido sempre predominantemente mantida como a causa de perda eu estou fechando aqui, ele pediu minha distância para fechar a tela compartilhada, e eu vou abrir aqui, então. Flávio, qual é a maneira correta de medir a pressão arterial? Se eu estivesse explicando para os alunos. Tá. Pois é, por isso eu recebi um recado do nosso assistente, aliás, muito querido, muito gentil, assistente técnico. Ele disse assim: fecha a tela compartilhada. Certo? Agora eu vou abrir a tela compartilhada. Né? Deu para ver? Já entrou direto?
Ainda não, mas tu pode ir respondendo, Flávio. Então, Tá. qual é a maneira correta de medir a pressão? A pressão arterial é um conceito... Não entrou a tela ainda? Não? Não, porque eu Ainda tenho esse não. número... Não? Então, peraí que foi uma pena que eu tenha fechado ela. Tá? Eu vou tentar botar enquanto eu te respondo. Nós temos um conceito, porque aqui eu preciso compartilhar a tela, tá? Bom, eu vou fazer o seguinte, vou esquecer a tela aqui, vamos continuar conversando sem Isso. Perfeito. o dado. Nós temos 100 e tantas mil pressões arteriais por dia, ok? Certo. Cada batimento é uma pressão. E se a gente medir pela ausculta, é uma pressão para sistólica e outro batimento para diastólica, ok? Claro. Os estudos de coorte que identificaram esse risco, a pressão arterial foi medida de uma maneira que hoje é absolutamente inaceitável, mas foram suficientes para identificar o risco. Por exemplo, uma coorte de 20 e tantos mil pacientes da Companhia de Gás de Chicago, em que a pressão arterial que entrou nas análises era a pressão arterial, todos os nossos colegas conhecemos, do exame médico periódico. Imagine como é a aferição daquela pressão arterial no exame médico periódico, né? Isso na década de 60 nos Estados Unidos. Mesmo que eles fossem muito mais cuidadosos que nós, era uma pressão com viés de aferição imenso. E ainda assim apareceu o risco. Tá? Modernamente, nós precisamos entender esse conceito que eu chamo de 24 hours blood pressure load, a sobrecarga pressórica de 24 horas, ok? Para Sim. buscar a real pressão usual dos indivíduos, certo? Não dá para medir uma pressão só casualmente, até porque ela pode estar só naquele momento elevada, tem um alerta, tem isso. São coisas que todos os colegas conhecem, que se incorporaram à prática médica, que aprimoraram a estimativa da pressão usual dos indivíduos. O conceito é pressão usual, né? E foram as cuja base é simplesmente medir mais vezes, entendeu? Medir mais vezes e medir fora do consultório. As diretrizes europeia e americana recomendam hoje formalmente, como diretrizes de hipertensão, que a pressão arterial tenha que ser medida fora do consultório. Tem a alternativa da monitorização residencial de pressão arterial, que é medida por os métodos. Aliás, falando em método, algo que tem que ser abandonado. Eu encontro por tudo que é lugar que eu vou, eu tenho que debater isso. O esfigmanômetro tradicional, né? Que não é mais mercúrio, é aneroide, etc. O pessoal, não, esse é o método, esse é o padrão ouro, se nós pudermos, usamos isso. Não, isso aí é pré-histórico. Se o Rivarotti chegasse agora e dissesse, pô, vocês estão usando o meu método ainda? Não inventaram nada de melhor? Inventaram os métodos que não são, o pessoal chama digital, não é digital, é oscilométrico. Ele captura a oscilação da pressão no braço e por algoritmos, que são segredo industrial, ele captura com precisão a pressão média e estima corretamente a sistólica e a diastólica. Então, todo mundo tem que migrar na sua prática, no seu consultório, para o esfigmanômetro, que é digital, né? Entendeu? Que não o de auscultato. Elimina muitos erros, porque no auscultatório tem que ouvir, tem que abrir aquela torneirinha, tu tem que ver ao mesmo tempo, associar o que tu está ouvindo, o que tu está vendo, entendeu? Nada disso precisa. Medida de pressão arterial é um esfigmanômetro, um método, né, de medir a pressão arterial pelo método oscilométrico digitalizado, ok? Eles podem dar estragar, pode ter defeito também, mas também aí eles têm menos defeito, porque sem defeito eles deixam de medir, tá? Então é isso que tem que usar. E o último e final método nesse comentário é medir muitas vezes de dia e de noite. Tem que medir de noite, porque a pressão arterial da noite, que é um momento... De noite, o nosso sistema cardiovascular tem que repousar, entendeu? Ele repousa. Eu faço mapa, fiz mapa durante muito tempo, em contexto de pesquisa, até no contexto assistencial do próprio hospital, e pede, às vezes, pressão arterial para jovens, né? E na pesquisa eu já vi isso. A pressão arterial de noite num jovem de 18 anos é 80 por 40. 80 por 40, dormindo, entendeu? Então, qualquer elevação de pressão arterial da noite, os valores normais de pressão arterial de noite hoje, certo? Na mapa, pelas diretrizes americanas, 110 por 65 o limite. Muita gente diz, mas que barbaridade, ninguém consegue dormir com uma pressão abaixo disso. Tem que dormir com uma pressão arterial abaixo de 110 por 65, porque está mais do que demonstrado que acima disso o risco cardiovascular aumenta, tá? Tem que tomar antipertensivos de cobertura de 24 horas, etc. Mas, Flávio, deixa eu te perguntar. A gente sabe que o grande problema da hipertensão é que ela é silenciosa por um longo tempo da história natural da doença. Como é que tu resolve isso em saúde pública?
de fazer essas várias medições na população, assim, em ampla escala? Se tem, com todas essas dificuldades, qual é a recomendação? A primeira coisa sempre que me dizem, até esses dias estamos tratando de um assunto que não é esse correlato entre colegas, mas é correlato, que é. Agora, é evidência que a gente não tem que procurar doença DAC, doença arterial coronariana, em indivíduos assintomáticos, entenderam? Não deve procurar porque não há benefício da intervenção. Isso é um conhecimento consolidado já há bastante tempo, tem um ensaio clínico que resolve. Aí um colega disse assim, sim, eu faço hemodinâmico, mas não sou eu que peço. O povo quer, entendeu? Como é que eu vou convencer o povo médico? Qual é o povo? Não são os pacientes, são os médicos. Então, para essa tua pergunta, eu trago essa analogia, porque, de fato, nós temos que ter a convicção, mas que está tendo progressivamente, entendeu? Tem que levar, por exemplo, para a saúde pública, a atenção básica. Né? Nós estamos vencendo uma barreira agora, estamos vencendo uma barreira de defesa, de uma defesa absolutamente inaceitável, né, de profissão, porque os agentes de saúde, por exemplo, não podiam medir a pressão. Certo? Era um procedimento encarado como um procedimento de enfermagem, pelo menos. Certo? Aí alguns caras começaram a medir nas suas unidades, em cidades, etc. E eu não tenho ideia, mas estava para sair uma portaria, uma decisão do Ministério da Saúde permitindo que medisse. E se essas pessoas têm essa convicção que nós provavelmente estamos tendo nesse momento sobre benefícios de baixar a pressão, né? Isso pode levar na rede SUS, que é uma rede para muitos lugares, incrível, né? Incrível, levar essa mensagem e medir a pressão arterial. E sobre a medida da pressão arterial em casa, tem um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção. Geralmente um aparelho, né? E seu custo chama a atenção, né? Mas está baratíssimo. Um Onron, que é a marca mais conhecida, ok? Um Onron pequenininho, funcional. Né? A última vez que eu vi estava R$130. R$130 numa Panvel, entendeu? R$130, puxa, né? E tu mede, ensina a pessoa a usar, medir em casa, medir várias vezes. O ideal é a família ter em casa, né? E aí mede várias vezes. Várias vezes em casa. A família tem em casa. O protocolo do MRPA é um protocolo. Medir de manhã, de tarde, várias vezes, etc. Anotar. Idealmente com o aparelho até que registre a pressão. Até um aparelho que manda, né? Tem os Onron chique aí, né? Que mandam online, estão conectados com a web, para o médico, né? Instantaneamente. Tudo isso existe. Mas não precisa ser. É aceitável, entende? Que uma pessoa medianamente instruída, sabedor de que pressão ele quer ter, que ele use isso. A Sandra, minha senhora, né, tem um ensaio clínico que ela conduziu, publicado, ela mostrou que somente dando o aparelho, versus não dar o aparelho, né, para pacientes tratados, só dar o aparelho sem mudar a receita, entenderam? Não podia mudar a receita, um estudo de 90 dias, se não me engano, só os pacientes recebendo o aparelho, sendo instruídos a ver a sua pressão, né, e qual é o nível que protege-os de ter um infarto ou um derrame, que é a coisa que assusta mais, baixou a pressão arterial em 5 milímetros no grupo com o aparelho. Entendeu? Foi um indutor fortíssimo da adesão à terapêutica, porque o cara, se não tivesse tomando... Se a gente for olhar aderência ao tratamento medicamentoso versus o impacto, digamos assim, do controle da pressão só com os hábitos, porque reduzir 20% na pressão arterial, o impacto em mortalidade é muito maior do que a maioria das intervenções que nós fazemos no dia a dia, não é verdade? Exatamente. Se tu reduzir de 20 milímetros, é uma redução de 50%. Que coisa do risco de evento. 20 milímetros, 50%. Entendeu? Isso está demonstrado naquela... O mais importante, né? De morte, né? Exatamente. Bom, a adesão, aí vem a efetividade, porque aqui o termo que se usa não é mais do que eficácia, né? Que a eficácia é experimentalmente demonstrada. A efetividade é a transcrição disso para o mundo real. Aí entra a adesão no meio, ok? Como tu disseste. E a adesão é muito difícil. É muito difícil. As pessoas não têm essa convicção. Então, tem uma literatura muito abundante, além desse trabalho da Sandra, que eu comentei, de medidas que tentam promover a adesão. Agora, a pergunta, adesão ao não medicamentoso, certo? A mudança de estilo de vida. O grande fenótipo que leva a pressão junto, em geral, é a obesidade, peso. Por quê? O pessoal tem muita teoria, muito artigo, por que o peso, né, sobrepeso, excesso de adiposidade aumenta a pressão. E eu tenho uma explicação extremamente simples, né? Porque com mais peso, tu tem um balanço metabólico maior, ok? E o rim não engorda. O rim é o mesmo que temos de nascença.
Então, submete o rim à maior sobrecarga de sódio. Né? E tem os obesos, inclusive uma querida amiga minha, né, que é obesa, e que eu acompanho a pressão arterial dela, ela, inclusive que mede, ela já está bem avançada em idade, a pressão dela não subiu na vida. Por quê? Porque ela tem um rim perdedor de sódio. Mas fora essa exceção, poucas exceções existem por aí, obeso normotenso. Tem, certo? Mas a maior parte, igual a todos nós, os comuns mortais, aumenta o peso, aumenta a pressão. Certo? O sal, bom, vamos fazer uma dieta hipossódica agora. É quase impossível do ponto de vista prático, certo? Porque o sódio, nós estamos muito arraigados no nosso paladar, entendeu? Mas não é pelo sal do condimento, certo? Não é do sal do condimento, é o sal da conservação dos alimentos. Tá? Porque os alimentos, nós estamos aqui, até várias das figuras que se faz aí, é de que nós somos descobertos, e mais que descobertos, passamos todos nós que temos origem europeia ou africana, certo? Nós conseguimos atravessar esse oceano somente por causa do sódio, do sal. O sódio é ao mesmo tempo um vilão e um anjo, um santo, né? Porque ele permitiu conservar os alimentos. O bacalhau, né? O bacalhau conseguiu preservar a proteína, porque antes já se viajava, etc., mas não tinha proteína, né? A proteína foi conservada pelo sódio. Então, para quem passear, tu que é um viajante, né? As minas de sódio fantásticas lá de Cracóvia, um troço, uma das visitas que eu recomendo, era o sal, valia ouro naquela época. No início valia ouro mesmo. Salário vem de sal, né? Salário vem de sal, né? Salário, etc. Agora tem os montes, tira do mar, né? Mas a indústria, então, há várias ações. Por exemplo, na Inglaterra, Reino Unido, e no Brasil também houve, não sei como é que está agora no momento, se está evoluindo isso, um acordo com as indústrias alimentícias, entendeu? Porque o cara diz, não é a comida com sal, não, é na carne crua, carne, né, virgem conservada com citrato de sódio, entendeu? A bolacha doce mais gostosa que tem, né, que é a Balduco, né, é a que tem mais sal. Tem mais sal? Mais sal, porque quando tu come ela é doce, né, mas lá no fim tu sente um gostinho, né? Um gostinho especial, aquele gostinho é sódio, ok? Então todo alimento de gôndola, né, é praticamente conservado com sódio. A alternativa seria conservá-lo na geladeira, entendeu? E aí não daria para ter tudo geladeira no supermercado, né? Então, mas é possível conservar com menores, de outras opções, etc. E a indústria de países europeus, no Japão, em vários deles, fizeram acordos, né, de redução da quantidade de sódio no alimento industrializado. A pressão arterial no Reino Unido está caindo muito, rapidamente, caindo bastante. E está caindo a incidência de AVC e de infarto, entendeu? Há quantos anos vocês fazem isso, Flavião? Essa intervenção... A Inglaterra já fazem 15 anos que anda nisso, ok? E eles começaram a notar o efeito já depois dos primeiros anos? Olha, esse trabalho tem um descenso, né, em paralelo da redução da quantidade de sódio e da redução da pressão arterial, da incidência de desfechos, ok? Até pela Inglaterra tem um sujeito muito importante na área de sódio, certo? Um dos líderes aí, se conceitualmente, McGregor é o nome dele, e ele fez a cabeça das autoridades, convencimento, etc. Então, bom, mas do ponto de vista assim, em frente ao consultório e pacientes, nós temos 2 estudos publicados, um mais recentemente, mais antigo, mostrando que é efetivo. A gente deve recomendar ao paciente, entendeu? É efetivo, ajuda. O senhor tem que emagrecer. Bom, emagrecer não adianta até agora quase nada, né? Entende? Mas o sódio ajuda mais, entende? Há exemplos, nós mesmos já tivemos até na mídia, etc. E tivemos retorno de várias pessoas com essa mensagem. Né? E o que mais imita o gosto do cloreto de sódio sem o sódio que tem no mercado? Olha, o principal, o mais prático, né, para tomar como opção aqui, é o sal light. Né? O que é o sal light? É o sódio que troca 40% do cloreto de sódio para o cloreto de potássio, ok? Então, esse é um sal adequado. Só que ele é muito bom para fazer uma evolução, porque às vezes aqui a evolução gustativa tem que ser feita na família, entendeu? Claro. Né? Na família. De fato, se tu faz uma substituição elas por elas, a tua comida já fica menos salgada, entendeu? Já tem menos gosto de sal, porque ele não reproduz o 100%, entendeu? Mas ele fica com muito menos sódio, porque não é o sal, é o sódio, certo? Não é o cloreto e nem o potássio, é o sódio. E a segurança é tranquila? Tranquilíssimo.
tranquilíssima. Tem ensaios clínicos de restrição salina intensa, etc., e maior mortalidade, certo? Tem estudos até liderados lá pelo Paul, feitos na década de 90, mostrando redução de eventos cardiovasculares, ok? Em pacientes alocados a uma dieta intensiva, apoiada por uma coisa que foge do mundo real, né? Apoiada por nutricionista, na época, porque quando cai no mundo real já fica mais difícil. Mas no nosso laboratório de hipertensão do Hospital de Clínicas, ok? Nós temos trabalhos publicados mostrando que os pacientes que seguem, informam a nós, que estão seguindo a recomendação, que depende muito do convencimento da arte médica, né? Entendeu? Claro. E aqui nós até substituímos a arte médica pela arte do farmacêutico, a arte da enfermeira, entendeu? Né? Como coadjuvantes do cenário assistencial, mas fica muito dependente da pessoa. Eu estudei isso também internamente. É a pessoa que consegue. Isso é uma questão do mesma coisa que o médico que consegue, entendeu? Coisas com seus pacientes. Ele tem que ter carisma, ele tem que ter convencimento e tem que ter também comprometimento. Não é só uma frase. Aqui, tu tem que tirar o sódio, entendeu? Aí ele volta à consulta. O que tu fez? Como é que fez? O que tu está tomando? Né? Como é que está comendo? Mudou mesmo? Né? E alguns mudam e a pressão baixa, certo? Então vale a pena insistir. Mas, de fato, também não dá para ficar perdendo muito tempo, entendeu? Vamos falar nas diretrizes, então. Fala nas diretrizes para tratamento. Pois é, as diretrizes americanas, certo? Norte-americanas, que não são mais o NIH, do Ministério da Saúde, né? Mas foram encampadas, incorporadas, validadas pelo Ministério da Saúde, certo? Mas elas foram feitas pelos peritos da American Heart e American College, as duas grandes sociedades de cardiologia dos Estados Unidos, e o líder da comissão de preparação foi o Paul Welt, publicado em 2017. É uma diretriz que foi e ainda é um rojão, um exocete abaixo da linha d'água, ok? Porque ela realmente afundou o navio errado, entendeu? O navio que estava navegando errado, no lugar errado, que era quebrar o paradigma do 14/9. A diretriz norte-americana é 13/8, certo? 13/8, 130/80. Como o Paul, que liderou o processo, disse, se eu botar 13/8 direto, queria botar 12/8, ok? Eu acho que é melhor ainda. Eles botaram entre 120 e 130, estão chamando de pressão elevada, entendeu? Mas não estão chamando de hipertensão, usaram um termo que é pressão elevada. Acima de 130, hipertensão. E recomendo o tratamento de saída se o risco cardiovascular é aumentado. Isso é fácil. Um idoso acima de 65 anos, todo mundo já tem esse risco aumentado, ok? E quem até abaixo de 65, que tem outras coisas, outros riscos. Quem já teve doença cardiovascular, o risco está muito aumentado. Teve um infarto, teve AVC, nem pensar. A pressão-alvo é abaixo de 13/8 e começar cedo com medidas medicamentosas até de saída para baixar a pressão arterial abaixo de 130/80. Bom, em paralelo, os americanos da Sociedade de Medicina de Família e da Sociedade Americana de Medicina, né? A AMA, poderosíssima AMA, propugnam uma diretriz em franca colisão com essa e não mudaram de opinião ainda, em que ele, para idosos, recomenda 150 de pressão sistólica. É um crime. Pelos dados do sprint, é um crime do meu ponto de vista. Os europeus têm uma briga intelectual, uma briga de poder, né? E eles vieram atrás, né? Então, até os dois líderes de um lado do oceano aqui, nos Estados Unidos, é o Paul Welt, do lado de lá é o Giuseppe Mancia, um italiano, muito estudioso, muito conhecido e famoso. E eles dois, eu já vi eles se degladiarem, certo? Em debates, etc., muito educadamente, obviamente. Eles não quiseram entregar rapadura, deixaram 14/9, com uma frase absolutamente esquisita. O alvo é 14/9. Agora, se os pacientes tolerarem, baixe para baixo de 13/8. Isso está no texto, na tabela é 14/9, no texto está se tolerar. Mas como é que vai saber se tolera? Tolera, baixa a pressão e toca a ficha. Então, e a diretriz inglesa, por incrível que pareça, o NICE, né, o National Institute of Clinical Excellence, continua preconizando pressão de 14/9. Entendeu? Nós temos uma diretriz no mundo hoje que eu saiba, não conheço de países, mas uma clara, que é a americana. Eu estou tentando embutir isso na diretriz brasileira. Estou trabalhando, normalmente não participo da diretriz brasileira porque eu não gosto muito do teor dos conteúdos, né, recomendações. Há muitos anos eu estou fora.
volto, dou uns palpites lá e depois na hora de escrever, eu disse, não estou fora porque eu não concordo, aí vocês escrevem o que vocês quiserem. Agora, mais uma tentativa, me convidaram, eu participei, fizemos um texto muito consistente e eu tenho esperança que haja uma recomendação brasileira alinhada com a direção, com a orientação da American Heart American College, ok? Mas Flávio, uma pergunta, deixa eu aproveitar a oportunidade. Quando eu estudei isso mais mocinho, a gente sempre era boa prática médica no exame físico, a gente fica atento para causas secundárias, um sopro na estenose de artéria renal, Cushing, etc. E na criança, como é que fica, por exemplo? Como é que a gente aborda a hipertensão em criança, por exemplo? As crianças eu até tenho dado, eu dei umas aulas aí parecidas, um pouco parecidas com essas, né? Até me convidaram para uma conferência de abertura do Congresso de Criança, né? Aliás, de criança não, de pediatras, né? Para vender essa ideia, com dados em crianças. Tem um ensaio clínico que eu gosto, está dentro da minha lista de preferidos, né? Certamente entre os 10 mais importantes, que é um ensaio clínico de recém-nascidos, né? Feito na década de 80, na época que nós todos dávamos aquelas comidinhas, lembra? As comidinhas salgadinhas, aquelas muito salgadinhas. E os caras fizeram um ensaio clínico, 2 anos de segmento, certo? Sem sal para um grupo e com sal normal na outra. A pressão se separou. 15 anos depois foram ver essas crianças, adolescentes, a pressão continuava separada. Então, em criança é o lugar certo para começar uma dieta com menos sódio. Não precisa daquela quantidade de sódio. Tá? Agora, as crianças estão sofrendo também da obesidade precoce, certo? Então, e o adolescente, né, leva e carreia muitas vezes para a vida adulta, já vem obeso e passa a ser obeso, então com maior sobrecarga de sódio. Tem que ter uma intervenção. Só que aqui a evidência, fora esse estudo que eu estou comentando, depois não tem evidência, por exemplo, de estudo de mortalidade. Só que a última diretriz de pediatras para a pressão arterial de crianças nos Estados Unidos alinhou-se conceitualmente a diretriz, né? Essa, veja, me lembrei de outra que alinhou-se com a diretriz da American Heart para adultos. Né? Tanto que eles dizem que se um adolescente, por exemplo, já tem o tamanho de gente grande, né? Isso é fácil ter, né? Tem mais de 1,60 m, etc. Esquece, não precisa fazer nada, trata ele como adulto. Entendeu? Diagnostica e trata se necessário, mesmo que seja um adolescente de 15 anos de idade. Entendeu? É uma mensagem muito boa. Uma consulta ambulatorial. O secundário, faltou só o secundário, tu comentou. É isso que eu queria te perguntar. Numa consulta ambulatorial, no exame físico, a gente vai olhar essas causas secundárias, não é isso, Flávio? E aí depois tu vai pedir exames laboratoriais. Qual é a avaliação do paciente? O que tem que fazer? E a grande causa de hipertensão secundária é insuficiência renal crônica, ok? Tá? É uma constatação. Então, a creatinina, certo? E a insuficiência renal crônica, infelizmente, até pode ser decorrente de pressão em parte, certo? E quando encontra um indivíduo com creatinina elevada, hipertenso longa data, entendeu? Aí não se sabe o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Entende? Né? Ele já era um poupador de sódio, entende? E quando tu é um poupador de sódio, renalmente poupador, o problema é que para excretar o sódio tem que expandir o vascular e aumentar a pressão de perfusão. E isso queima a membrana basal dos glomérulos. Então, está demonstrado até por estudos de anatopatologia, estudos elegantíssimos, mostrando que hipertensos têm glomérulos, né, queimados, né, sem a membrana basal, em maior quantidade, ok? Porque eles têm que trabalhar. E aí, se tu perde o glomérulo, tu tem que aumentar a pressão ainda em cima dos outros, até o ponto que tu chega à perda a tua capacidade de não excretar sódio, que já é a que está defeituosa, mas excretar ureia, né, produtos nitrogenados, e a creatinina sobe. Então, essa é a grande causa da hipertensão secundária. O estudo SPRINT tem um grande número de já pacientes com déficit de função renal, estudou, mas é uma fase muito avançada. Não preveniu a evolução da doença renal, mas não prejudicou, que era um medo que as pessoas tinham. Mas os benefícios nos renais crônicos, na prevenção de infarto, AVC e mortalidade por qualquer causa, estão lá também. Então, as autoridades de nefrologia americanas se estabeleceram. Pressão arterial para insuficiência renal crônica é a mesma preconizada para os sem insuficiência renal crônica. Ok? Então, essa é a que a gente encontra no dia a dia. As outras que são maiores raridades, né, hiperaldosteronismo, etc., a gente faz. No ambulatório, a gente faz pesquisas em alguns,
E a doença Coartação da horta, aquelas coisas, coartação da horta com os pulsos, né? a renovascular, né? O exame físico é feito sempre, a gente ensina, tem que fazer, não custa nada, não há, mas a maior parte das coisas que eu achei no exame físico, né, como tumor abdominal, etc., frequentemente eram fezes e outras coisas, né? Entende? Não tem um grande desempenho diagnóstico. Mas quando não custa nada e vale a pena, a formação a gente faz. Um sopro renal, olha, é muito difícil achar um sopro renal. Eu já atendi milhares e milhares de hipertensos, não, um sopro hipertenso. Mas o que a gente faz é testes de screening. O renovascular, no entanto, encontrou em ensaios clínicos, 3 ensaios clínicos, um melhor que o outro, e a meta-análise deles, encontrou, infelizmente, uma resposta ruim, certo? Que não houve benefício do tratamento, né, da doença renovascular, certo? Especialmente aterosclerótica, né, promovendo, seja percutaneamente ou cirurgicamente, agora só percutâneo, não mudou o curso clínico marcantemente, ok? Eu, olhando os estudos, acho que é um pequeno benefício. E pacientes que estão numa situação onde há risco de perda de função renal mais aguda, eu recomendaria a abordagem percutânea, ok? Mas essa é uma parcela muito pequena de pacientes, ok? E especialmente são identificados de que maneira? Pacientes que não eram hipertensos, ok? Ou não eram hipertensos de difícil controle e de repente ficam hipertensos de difícil controle, aumenta muito a pressão arterial. Esse eu acho ainda que vale a pena ir atrás da renovascular. O hiperaldosteronismo primário, né, é uma situação que é bastante frequente até, certo? Mas ela também não é uma orientadora maior de conduta. Ele tem que baixar a pressão. Como tumor adrenal é infrequente, ok? Que aí poderia resolver o problema. Porque ela é a grande causa é o hiperaldosteronismo por hiperplasia adrenal bilateral. Tem pensadores na área da hipertensão que dizem que isso é a causa da hipertensão. Entende? A adrenal mais competente em reter sódio. Entendeu? Então, quando a gente pega e divide a relação secreção de aldosterona-renina, né, muito elevada, muita aldosterona para pouco renina, então isso é um identificador de que há um hiperaldosteronismo primário. Né? E aí tem a justificativa para usar espironolactona, etc. Mas se tu usares a nossa associação aí, né, clortalidona com a milorida, tu está antagonizando também a hiperatividade de aldosterona. Né? Então, pragmaticamente, para colegas do consultório que estiverem nos assistindo, tá? Menos preocupados com isso. Menos preocupados com isso. Né? Vários têm as suas condutas, estou falando com pessoas que têm experiência talvez maior que eu, entende? De fazer isso, fazer aquilo, frente a uma suspeita clínica, mas como regra, especialmente em saúde pública, né? Atendimento de massa, a mensagem é: não mande um paciente para atenção terciária, né? Para um consultório de especialidade, porque ele está com a pressão elevada para investigar secundária. Tá? Claro, são jovens, muito hipertensos, mas mesmo nesse, frequentemente, a história familiar é muito marcada. Há um cruzamento bilateral de hipertensão na família. Tá? E eu tenho clientes, porque tem muitos alunos que passam por mim, etc. Tenho vários alunos, vários, que terminam consultando comigo, né? Mesmo eu não tendo consultório. Eles, professor, aqui a minha pressão, faz uma mapa para tirar, né, o alerta, eles estão muito tensos. E são hipertensos mesmo. Então, eu tenho, algum deles é médico, amigo meu até 30 e tantos anos. Ele disse: que bom, professor, eu estou muito contente que eu comecei lá atrás a tratar a pressão arterial, né? Tomando remédio. Né? Agora eu estou com 34, 35 e a minha pressão continua lá embaixo. Okay? Ganhou muitos anos de proteção vascular. Gostaria de falar nos próximos 3 minutos, antes da gente terminar, sobre hipertensão. Pois olha, deixa eu ver. Eu acho que nós cobrimos o campo, né? Entendeu? Nós cobrimos o campo. Se uma mensagem, certo? E eu reiterando meu agradecimento, porque quando me convido para falar nisso, ou qualquer, né, coisa que eu entendo, eu deixei de falar como professor de farmacologia. Talvez alguns aí tenham sido meus alunos de farmacologia. Então, eu falava de antineoplásico, né? Eu estava no congresso, não sei o quê, vamos falar de antineoplásico. Mas na época que tinha só a ureia, como é a mostarda nitrogenada lá, né? Aí tu sabe também, né? Que eu veio o comecinho, né? Década de 70. Né? A 40 mil, né? Eu ia lá dar aula sobre isso também, mas eu não. E aí eu falo de hipertensão, a gente tem pesquisa em todas as áreas. Essa minha vivência acumulada, certo? Especialista na área, tenta se traduzir nas apresentações por essa mensagem que eu dei, ok? Né? Mas eu tenho certeza de que muitos de vocês, quem não está
quem não vivenciou ainda uma informação desse tipo, está sendo exposta a ela, certo? Fica com um risco grande do meu ponto de vista, certo? De ter achado muito bonito, muito bom, entendeu? Mas eu não quero que transforme por um convencimento que tem agora, entendeu? Eu quero que transforme a sua visão sobre o problema, entendeu? Usando as suas ferramentas médicas. Claro. O médico é fundamental na ferramenta médica ele ter convencimento. Lógico. Entendeu? Então, por isso, pelo menos esse meu artigo que sintetiza, artigo meu com o Paul Elton aqui, né? Que é 6 páginas do Hypertension, entendeu? Com figurinhas, que sintetiza essa minha mensagem, eu disponho a passar a vocês, ok? Para que facilite o estudo, entendeu? A leitura, o pensamento, para que colegas tenham essa visão. Na medida que os colegas médicos, né, têm essa visão, nós somos os líderes intelectuais da comunidade como um todo, entendeu? Nós vamos espalhar, né, essa ideia, certo? Com convencimento dos nossos apoiadores na área de cuidados de saúde, certo? E estender uma ação de prevenção cardiovascular, certo? Que pode mudar muito. Eu tenho crença que intervenções de natureza populacional, etc., vão transformar a realidade. Mas, no momento, o campo de batalha, passado o Covid, vamos voltar para as coisas do dia a dia, né? Tem a tua área crônico-degenerativa, que são as doenças neoplásicas, a oncologia, né? Que também tem importância também preventiva e terapêutica, certamente, mas a hipertensão é extremamente simples. Certo? É sódio e um remedinho se não der certo. E a gente tem o sucesso que tu tem com aqueles cânceres que respondem a imunoterápicos. Não é? E essa é a mensagem. Fábio, eu quero te agradecer muito a tua participação. Tu sabe a grande admiração que eu tenho por ti, sempre tive, a tua trajetória para mim. Eu acho que é um dos modelos médicos que eu conheci na minha trajetória aí como aluno e como professor. Então, eu queria te agradecer muito a tua gentileza, a tua generosidade de participar com tanto entusiasmo desse Grand Round do Hospital Ernesto Dornelles. Um abraço, Flávio. Cuida da saúde aí na pandemia do coronavírus. Um abração. Muito obrigado para ti também. E deixa-me ainda transmitindo, devolver a minha admiração, que é muito grande por ti também. Certo? O mais jovem que eu, mas que eu vi fazer uma carreira em pleno andamento, brilhante. Parabéns para ti, muito obrigado aos colegas que tiveram a paciência, o interesse primeiro e a paciência depois para nos ouvir nessa hora. Para mim foi muito prazeroso. Um abraço. Igualmente. Um abraço, Flávio.